Vamos lá. Bom, gente, esse aqui já é o nosso nono encontro. Já está indo para o terceiro mês, né, fazendo isso aqui, graças a Deus. A intenção é, de fato, aprender mais de Deus, né? E, e estudar e aumentar a fé, enfim, né? Os tempos aí têm chegado. Em breve vai chegar o dia de Cristo, que ele vai voltar e nós temos que estar preparados, senão nós estamos ferrados. Então, é de muita importância que a gente estude, que a gente aprenda, né, tudo que é dito, tudo que é ensinado por Cristo, e a palavra que ele deixou para a gente é a Bíblia. Então, nós vamos pegar a Bíblia, entender a Bíblia, e de uma forma cronológica, né, entendendo ali do início ao fim, a gente vai conseguir ter uma visão mais ampla das coisas de Deus. Então, tudo que já foi dito hoje está lá no site melhormensagem.com.br e, e aí você pode entrar lá. Ah, não, eu só tô. Deixa eu ativar o meu microfone aqui. Pode desativa o seu aí, pode deixar. Beleza. E tudo que foi dito em todos esses estudos está lá no site, né, melhormensagem.com.br, e tudo bem organizado, bem estruturado, tá? Eu tento pegar tudo que é dito aqui, tudo que é ensinado e transcrever para lá, para que seja um estudo por escrito, com base na Bíblia, com base nas passagens bíblicas e tudo mais. Então, eu sempre tenho tomado esse cuidado, às vezes chega um pouco atrasado lá, mas chega por conta no decorrer da semana ali. Então, mas se você abrir lá, todos os encontros estão lá, todos os temas que a gente falou estão lá, bem organizados, né, com as passagens bíblicas e tudo mais. Beleza? Bom, na semana passada a gente fugiu um pouco do script, né, ali da cronologia, a gente falou um pouco, né, das sutilezas que algumas verdades trazem, né, algumas verdades que nos levam para longe de Cristo. Nem sei se pode ser chamado de verdade, porque na verdade é uma enganação. Alguém está usando meias verdades, né, palavras de sabedoria para enganar. Então, e hoje eu vou voltar de novo para a cronologia dos fatos, que eu acho que é o mais importante. E para ser bem sincero, eu estou doido que chega na parte do tabernáculo. Eu acho que é o estudo que todo mundo tem que saber a respeito dele, como funciona o tabernáculo, como que ele foi instituído lá na época de Moisés. A gente está quase chegando em Moisés, então essa parte do tabernáculo ela é extremamente importante para a gente entender. Então, nós já vimos desde antes da fundação do mundo até Abraão. Hoje a gente vai falar um pouco de Isaac. Depois de Isaac, nós vamos falar de Jacó. Depois de Jacó vem quem? Lembra? Isaac, Jacó. Aí José. José vai para o Egito, né, leva a nação de Israel para o Egito. E no Egito é levantado Moisés lá na frente. Depois de Moisés, a gente vai falar um pouco do tabernáculo. E vocês já podem ir pesquisando, tá? Meio Lorena, sobre o tabernáculo, o que vocês entendem sobre isso, que daqui a algumas semanas a gente vai falar sobre esse assunto, uma ou duas aí, acho que a gente já vai falar sobre ele. E o tabernáculo, ele ensina a gente a chegar até a Cristo. A Bíblia fala que o Velho Testamento é uma sombra das coisas espirituais dos dias de hoje. Então, lá ele ensina esse caminho para a gente chegar lá a Cristo. Tá? Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Isaac. Eu sei que eu chamo Isaac, talvez seja por isso que meu pai me chamou de Isaac, filho da promessa. Vamos fazer esse instante de oração rapidinho. Meu Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade aqui. Peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui hoje, quem vai ver depois, assim, que essa mensagem possa, de fato, abençoar todos e possa gerar edificação nos nossos corações.
nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu não, como eu sempre falo, não vou ficar lendo muitas passagens bíblicas quando se trata de histórias, tá? Mas eu vou contar um pouco da história e pegar só algumas passagens específicas. A história de Abraão, eu acredito que todo mundo conheça, né? Então, Isaac é filho de Abraão, e a história de Isaac ela é bem semelhante à de Abraão. Tem alguns pontos, né? Algumas coisas que Abraão fez, Isaac também foi lá e fez, né? Então, é uma história muito linear ali, a de Abraão. Ele manteve os caminhos do seu pai. Uma curiosidade sobre Abraão, que é pai de Isaac, ele teve muitos filhos. Então, depois que Sara morreu, ele fala que ele teve muitos outros filhos, mas ele teve o cuidado de deixar esses outros filhos mais longe de Isaac, porque ele sabia que a promessa que Deus havia feito para ele iria firmar em Isaac. Então, Abraão teve o cuidado, né, de cuidar de Isaac. Isaac se casa com Rebeca, que é a prima dele, né? Então, ele se casa com Rebeca e eles têm dois filhos. Né? E, e esses dois filhos são Jacó e não, Esaú. Jacó e Esaú. E, e Jacó e Esaú, ali, a Bíblia relata que iriam sair duas grandes nações deles, tá? Gênesis 25. Vamos lá. Não, não, não. É esse não. Não, é isso mesmo. Gênesis 25, 21, 26. É isso aí. Versículo 21 diz assim, ó. Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que estou assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprido que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo ele como vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua, agarrada sua mão no calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então, então, ele teve esses dois filhos, dali sairia duas nações importantes. Se você continuar lendo a história, Esaú virou caçador, né? E Jacó virou pastor de ovelhas. E quando Isaac estava prestes a morrer, ele chamou Esaú para dar ele a bênção, principalmente a bênção da primogenitura. Vale lembrar que em um trecho aqui, Esaú chega cansado de uma caça, e está lá Jacó com um pouco de ervilhas, lá fala guisado, né? A gente conhece um pouco como ervilhas. E Esaú chega para Jacó e fala assim: Ô, me dá um pouco desse guisado aí, estou com fome, senão eu vou morrer. Aí Jacó falou assim com ele: Olha, até te dou, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Esaú falou: O que me vale o direito de primogenitura se eu morrer? E daí eu quero comer.
Então, fez essa negociação com Jacó, e a partir dessa negociação, como diz aqui, a gente acabou de ler, o mais velho serviria ao mais moço. Então, nesse momento, Esaú vende o seu direito de primogenitura, né? E quando Isaac estava prestes a morrer, que ele iria dar essa bênção a Esaú, ele pede Esaú para caçar pegar uma caça, fazer uma carne boa para ele e tudo mais. E, e Rebeca, vendo essa situação toda, chama Jacó e fala assim: ó, você vai receber essa, essa bênção de primogenitura e não seu irmão. Então, vamos enganar seu pai, ele vai te dar a sua bênção. E dessa forma foi. Eles enganaram Isaac. Isaac já estava cego, então Jacó chegou no lugar de Esaú ali. Isaac acabou abençoando ele com essas bênçãos. E nesse meio tempo, Esaú começou a sentir muita inveja, querendo matá-lo, né? E aí, Isaac fala para Jacó ir lá para a terra da, da mãe dele. Está vendo aqui agora? Para ele fugir, né, de Esaú. Esaú queria matar ele, né? Isso é a mãe dele falou, Isaac não. Cadê? Deixa eu só achar essa passagem aqui. Vaza daqui que seu irmão quer matar você. Fica mudo aí que... Capítulo 28 de Gênesis. É porque às vezes a gente vê muito filme, né? E às vezes não lê o que está na Bíblia. Teve essa parte também da mãe de Jacó pedir para ele sair e fugir do seu irmão. Mas antes disso, Isaac também falou isso aqui, ó. Capítulo qual, Isaac? 28 de Gênesis. Espera, onde quem vocês acharem. Qual versículo? Peraí. Vai lendo aí, vou ver até onde vai. Isaac, pois, chamou Jacó e o abençoou. E ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações. E Deus deu a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padarã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, viu Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padarã, para tomar de lá mulher para si, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padarã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Beleza. Então, aqui, gente, na verdade, não foi nem tanto uma fuga, né? Foi uma ordem de Isaac para Jacó e a Padã Arã, né? Para pegar uma mulher de lá. Por quê? Porque existe uma preocupação muito grande da descendência, né? Quando Abraão foi arrumar uma esposa para Isaac, foi lá, fez o seu servo lá em Padã também, buscar Rebeca. E agora Isaac faz a mesma coisa com Jacó.
Você vai lá na casa de Labão, irmão da sua mãe, seu tio, e vai pegar uma das filhas dele como esposa, né? Para quê? Para não misturar as descendências. E Esaú, com o espírito rebelde, né, foi lá, basicamente, assim, entre aspas, né, vou falar assim, e pegou das filhas de Ismael, que era meio que inimigo de Isaac, né, por serem irmãos, filho da concubina de Sara e tudo mais. Então, foi lá, pegou uma das filhas dele, se casou, e fora as outras mulheres que ele já tinha, né. Outra coisa interessante é que quando Isaac abençoa Jacó, fala assim, vai lá, pegue uma mulher, Deus vai abençoar a sua descendência para eles terem as terras da sua peregrinação. Então, Abraão peregrinou. Peregrinou quer dizer que ele andou, né? Ele não tinha a terra própria ali, ele andou em todas essas terras de Israel que Deus prometeu a ele. Isaac fez a mesma coisa, né? E quando ele abençoa Jacó, ele fala a mesma coisa com Jacó. Pessoal, essa terra que a gente está peregrinando nela aqui, que a gente está passando por ela, será até da sua descendência. Então, uma promessa que Deus fez a Abraão, está chegando à terceira geração, de Jacó, e eles ainda não tinham essas terras, mas criam uma promessa. Então, às vezes, a gente recebe uma promessa de Deus e não acredita, né? Ou às vezes esquece. Passam-se anos e fala, isso foi coisa da minha cabeça. Vou até contar um caso aqui. Acho que eu já contei esse caso, vou contar de novo, não tem problema. Eu lembro que eu tinha meus 16 anos, querendo ganhar o mundo, né? E, e aí eu comecei a perguntar para Deus, falei, Senhor Deus, quando que eu vou começar a ganhar dinheiro? Quando que eu vou casar? Quando que as coisas vão começar a acontecer na minha vida? E eu comecei a perguntar a Deus, eu queria saber, eu tinha 16 anos, querendo ganhar o mundo, ficar rico, aquele negócio todo e tal. Quando, Deus? Quando? 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 Quando que essas coisas vão começar, Deus? Porque não está acontecendo nada. Aí Deus virou para mim e falou assim, ó, essas coisas vão acontecer com você, começaram a acontecer com você aos seus 25 anos. Então, ou seja, 9 anos para frente. Eu olhei e falei, não, Deus, você está doido demais, estou querendo até para ontem. O problema do imediatismo hoje, né? Estou querendo negócio para ontem. O senhor está falando que é daqui 9 anos. Bom, né? Mas uma coisa é certa, eu procurei não me esquecer dessa promessa. Não, eu falei, não vou me esquecer disso. Deus falou comigo que ia ser aos meus 25 anos. Tá bom? E teve momentos da minha vida também que Deus falou algumas coisas comigo, fez algumas promessas para mim. E quando Deus falou comigo, eu virei para ele e falei assim: Deus, não permita que eu esqueça esse compromisso que eu estou fazendo com o Senhor hoje. Que eu não quero esquecer. Isso aqui é um compromisso, isso aqui é uma promessa que o Senhor fez comigo, eu também estou fazendo um compromisso com o Senhor. Então, não permita que eu me esqueça disso. Eu lembro que uma dessas vezes, eu estava lá no Rio de Janeiro, eu morava uma menina lá, e aí eu estava lá na igreja, o pastor pregou um negócio que estava escrevendo minha vida, assim, né? E ele chamou para tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão naquele dia, e eu lembro que naquele dia Deus virou para mim e falou uma frase. Pessoal, volta e ajuda seu pai. Foi só isso que Deus falou comigo. E eu pedi a Deus naquele dia para não me esquecer daquele momento. Foi um outro momento ali que Deus falou comigo. E eu voltei para Jequitibá, estava lá no Rio, voltei para Jequitibá, o negócio estava lá, não deu certo, estava tudo bem, voltei. E eu fiquei com uma coisa na cabeça. Uma coisa na cabeça. Foi o que Deus me falou. Volta e avisa seu pai. Eu fiquei mais ou menos uns 2 ou 3 anos só ajudando meu pai. Eu só fazia isso, mais nada. Mais nada, eu só fazia isso. Só ajudava ele na mercearia ali, o que ele precisava de fazer, eu fazia também, o que ele tal. Uma coisa que eu procurei fazer também foi não cobrar dele. Eu não queria, eu não estava fazendo isso por dinheiro.
né? O dinheiro que eu pedia para ele era o dinheiro que eu precisava. Às vezes eu precisava de uma roupa, eu ia lá e pedia a ele, precisava de um negócio de outro, eu ia lá e pedia para ele. Era isso, era isso, né? Então, eu me preocupei em seguir o que Deus me pediu, porque ajudar é diferente de cobrar, né? Eu falei, tá bom, Deus, vou lá ajudar meu pai. Fiquei mais ou menos 2 anos. Estou contando dois testemunhos paralelos aqui, né? Porque primeiro eu falei lá quando eu tinha 16, agora eu falei 10, mas que são momentos que Deus faz uma promessa para a gente. Deus pede alguma coisa para a gente e a gente tem que ir lá. Entendeu? Então Deus fez uma promessa para Abraão, falou assim: Abraão, eu vou dar essas terras todas aí, essa riqueza toda para a sua descendência, não é para você não. Abraão aceitou e creu. Aí veio Isaac. Isaac falou assim: ó, Deus prometeu ao meu pai que essa terra seria nossa. Ele sentou, firmou e falou assim: beleza, vou acreditar nela. Essas são as minhas terras, as peregrinações. Aí vem Jacó e Isaac fala a mesma coisa que Jacó. Falou: Jacó, você vai lá na casa do seu tio, busca uma das filhas dele, casa com ela, que assim Deus vai abençoar a sua descendência, e da sua descendência vai vir e vai ter todas essas terras. Então, basicamente, essas terras, elas vêm a começar a ser conquistadas por Israel, eu acho que 6 gerações depois. Se eu não me engano, que se passam 4 ou 5 gerações ali no Egito como escravos, mais uma geração que é de José, mais ou menos umas 7 gerações depois, né, que lá em Moisés, para Josué, eles começam a conquistar as primeiras terras. A gente vai chegar lá. Só concluindo o meu testemunho aqui, antes de eu partir para frente, Deus falou comigo isso aí aos meus 16 anos, né? Que aos meus 25 as coisas iam começar a acontecer. Eu cheguei nos meus 25 anos. Hoje eu estou com 33. Falei assim, ei, Deus, 25 anos, cadê? Cadê? Aí Deus olhou para mim e falou assim: você lembra da sua oração lá? Você perguntou quando que as coisas iriam começar a acontecer. Era quando que as coisas iam acontecer. Aí, de fato, né, aquelas coisas que eu perguntei para Deus começaram, de fato, mesmo nos meus 25. Eu conheci a Jennifer aos meus 24 anos, né? E a gente foi começando a construir as coisas a partir dos meus 25 anos ali. Então, e ali começou. Então, uma coisa que Deus falou comigo lá atrás, eu preocupei em guardar. E quando chegou o momento, eu vi que ia começar a acontecer, e graças a Deus aconteceu. Né? É, o outro foi ajudar o meu pai, então, assim, eu me preocupei 2, 3 anos, mais ou menos, ficar por conta disso. Eu lembro que teve uma vez que meu pai virou para mim e falou assim: Isaac, ó, vai resolver sua vida, né? Vamos, faz alguma coisa. Eu só estava agarrado na saia do homem, na calça do homem, não largava. Era porque era o que Deus tinha me dito na época. E quando meu pai me disse essas palavras, eu acho que ele nem lembra que ele falou isso. Eu sei que minha mãe acompanhou dessa época. Mas, quando ele falou isso, eu pensei: será que é Deus me livrando desse. Me livrando, não, né? É Deus dando mais uma ordem agora para mim fazer outra coisa? Então, assim, nós temos que nos preocupar em fazer o que Deus tem mandado para a gente. Quando a gente vai, Deus falou que a gente vai voltar, a gente volta. Tá? Tem uma coisa que eu acho extremamente interessante, importante, que isso aí eu uso para minha vida, tá? Tem coisas, cara, que tá na Bíblia. Tem coisa que tá na Bíblia. Tem coisa que Deus vai falar com a gente, vai estar escrito aqui e pronto. Não matará, matará. Não roubar, não roubar. Não dá falso testemunho do irmão, não dá falso testemunho. Perdoar, amar, tá aqui. Você vai perguntar a Deus se você tem que perdoar o irmão? Tá escrito. Ele não vai nem te responder. Né? Só que tem outras coisas que não estão escritas aqui. Por exemplo, eu casar com a Jennifer, eu ia achar escrito isso na Bíblia? Não. Então, isso é oração. Deus me mostra essas coisas.
Eu lembro que eu estava pedindo a Deus uma resposta uma vez, pedindo, e nada de Deus responder. Aí um belo dia, Deus virou para mim e falou assim, eu já falei. Eu falei, já falou como, Deus? Eu estou aqui há semanas no seu pé para você me dar essa resposta, o senhor não falou nada. Eu não escutei nada, que negócio é esse? Aí ele virou para mim e falou assim, vai ler a Bíblia. Quer dizer, que a minha resposta estava dentro da Bíblia. Se eu não procurasse ela aqui, eu não ia achar. Então, esses são os motivos que a gente fala tanto de Deus, fala tanto da Bíblia, nesse momento aqui, tantos outros momentos dentro das igrejas. Tem um momento de pregação em todo culto. É para a gente entender de fato o que tem aqui dentro. E a gente saber o que Deus já falou, e a gente tem que fazer. E a gente saber também o que Deus não falou, né, e Ele vai nos revelar essas coisas. Tá? Então, até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Algum ponto? Eu tenho uma dúvida. Eu estava olhando a respeito, e aí a gente vê, né, falar sobre muitas coisas, então eu queria saber de fato, na Bíblia, né, a gente vê alguns estudos na internet, eu vi que na verdade, o Isaac, quando ele chama Jacó para falar com ele para ir buscar uma Esposa. esposa, foi porque a mãe de Jacó era Rebeca, né? Foi porque Rebeca soube que Esaú queria matar Jacó, e aí, para não ficar na cara que era isso, para não dar aquele furdúncio, então ela foi e falou com Isaac que ele precisava de arrumar uma mulher, e só que aquelas mulheres daquela região não era bacana e que ele tinha que buscar longe. Mas no fundo a intenção de Rebeca era que ele saísse fugido do irmão para impedir que matasse. Aí Isaac foi, chamou Jacó e falou isso. Então ficou parecendo que não era uma fuga, que era o motivo dele buscar uma esposa. E Esaú acreditou na mesma coisa. Não, ele não está fugido. Que se ele soubesse que ele ia fugir, ele poderia até se antecipar, mas ele foi buscar uma esposa. Eu não sei se isso é um fato que a gente pode provar biblicamente, ou se é só um entendimento de alguém que leu e falou. Assim, de fato, né, se você ler um pouco antes ali, Esaú, pois, queria no seu coração matar Jacó. Isso é fato, isso é bíblico. Né? E... Só que mais importante do que a fuga, podemos chamar isso de uma fuga, né? É a promessa, É porque a preocupação com a descendência. quando eu vejo, por exemplo, se a gente for pegar essa outra perspectiva, eu vejo uma sabedoria em Rebeca, se isso for um fato, sabe? Porque ela poderia chegar e falar o que realmente é, mas ela teve o cuidado de ir lá no esposo, falar. Tipo assim, ela, como se diz, ela armou tudo com muita sabedoria, mas eu não sei se isso. Tem uma coisa, né? A gente leu aqui, que quando a Rebeca estava grávida, né? Aí ela que parecia tinha uma guerra no seu ventre. Ela foi consultar Deus. Falou assim, ó, daí vai descender duas nações, né? E o mais velho servirá o mais novo. Então, ali eu entendo que Rebeca entendeu que era o mais novo que deveria receber essas bênçãos, e não o mais velho. Foi onde ela seguiu aquilo que Deus já tinha prometido, Exatamente. como seu testemunho, né? Exatamente. Então, assim, Deus falou com ela que era o mais novo, falou, não, então o mais velho não pode. E se você pega a história de Esaú trazia só a decepção para os pais. Entendeu? Então, Mas eu penso que isso, de um ponto de vista para os pais, deve ser ainda muito difícil. Apesar da decepção, é filho, sabe? E você entender a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus, nossa, é muito difícil. tem hora que Deus coloca a gente nos buracos, né? Que É muito difícil. é muito contraintuitivo, né? O nosso natural, a resposta inicial ali, sabe? É Então, aquela história, né? Quando a vontade de Deus coincide com a nossa vontade, tranquilo da gente fazer a vontade de Deus, mas quando
vai contra a nossa vontade, dói. E aí, nesse momento, você vai seguir a vontade de Deus ou não? Você vai obedecer ou não? Então, eu assim, imagino que para a mãe, naquele momento, talvez até para o pai, né? Deve ter doído, mas eles escolheram, mesmo mediante aquela dor, né, de filho, fazer a vontade de Deus. Exige muita fé. Parece simples, assim, quando você lê, Você firmar naquilo que Deus te falou, manter a fé, manter a esperança, né? E assim, geralmente quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, né, tudo em nós parece, e o que está ao redor fala assim, não é para fazer isso. Então, a gente tem que ir fazer. Se a gente parar para pensar, Jacó foi para a terra de Labão, trabalhou praticamente 21 anos para conquistar as coisas. não foi do dia para a noite, não. Não, e outra coisa, quantas vezes ele parou para pensar e falou assim: olha, meu pai é um rico, cheio de bens, eu fui abençoado com a primogenitura, vou voltar. Entendeu? Mas a regra foi: vai lá e casa com a filha de Labão. Só que para casar com a filha de Labão, ele teve que trabalhar 7 anos. E é engraçado, agora eu tô pensando aqui, essa ordem veio do pai dele. Fez o pai dele. E ele poderia, igual você falou, ter voltado, né? Pô, ele deve ter ralado pra caramba, mas ele honrou o pedido do pai, obedeceu mesmo. Sim. E isso não é coincidência, não, gente. Quando Abraão faz isso com Isaac, pede um servo para ir lá buscar uma esposa, né, da, da sua mesma linhagem. Aí, quando chega Jacó faz a mesma coisa, é porque Deus tem essa preocupação de manter a descendência intacta, né? Ela não está contaminada com, com outras descendências, vou dizer assim, né? E a gente começa a enxergar isso na Bíblia muito forte, essa preocupação que Deus tem com isso. E essa preocupação vem dele, começa em Abraão, aí parte para Isaac e Jacó, e por aí vai crescendo isso. Tanto é que a gente pegar algumas histórias lá na frente, Deus já começa a colocar leis para os homens não pegarem mulheres de, é, com outras crenças de outros países, né? Para que essa descendência cresça pura, para vir Cristo, no final das contas, né? Porque aqui a gente começa a desenhar a descendência de Cristo, porque vem Abraão, Isaac, Jacó, José, vem 400 anos, Deus levanta Moisés, né? E aí, dessa descendência, a gente acha ela escrita bonitinha na Bíblia, até Jesus Cristo. Por quê? Para ser uma descendência pura. Tá? A gente vai chegar nesse ponto. Tá? Então, Jacó vai para as terras de Labão, lá em Padã, né? Chega lá, ele conhece Raquel, né? E fala com Labão que quer casar com Raquel. Labão fala: tudo bem, trabalha para mim 7 anos, e você vai casar com Raquel. Aí trabalhou 7 anos, e no dia dele casar com Raquel, Labão entrega Leia. Então, entende-se que era feito tudo muito escuro, né? Na época, não tinha tanta luz. Então, quando Jacó foi dormir com a filha de Labão, ele achou que era Rebeca e era Leia. E aí, Rebeca não, é Rebeca? Raquel, É. Raquel, eu confundo isso aí até hoje, mas Raquel. É, E aí ele volta bravo em cima de Labão. Eu falei: não, você me prometeu Raquel. Raquel, por que você está me dando Leia? E aí a gente entra até um pouco, a gente falou isso semana passada, né? Então ele usa algumas coisas da cultura para convencer ou passar para trás, né, Jacó, falar assim: olha, aqui a nossa cultura, a gente não convém a gente casar mais nova sem casar mais velha primeiro. Mas tudo bem, trabalho por mais 7 anos, eu vou te dar a Rebeca. Rebeca não, Raquel, né? E aí Jacó fica com as duas.
né? No final das contas, ele trabalhou 14 anos e casa-se com as duas. E a Bíblia deixa muito claro a disputa das duas para ficar com Jacó. Então, às vezes, ele dormia na casa de uma, depois ele ia lá, dormia na casa da outra, ficava dessa daí. Leia era muito fértil, deu ele 2 ou 3 filhos, não estou lembrado, e Raquel não era fértil, né? É até interessante, né? Sara não era fértil, né? E foi engravidar aos 90 anos. Rebeca, que é a mulher de Isaac, também não era fértil. E tiveram que orar e pedir a Deus para que ela tivesse um filho. E aí, quando chega a vez de Jacó, a mulher que ele amava, que É é... Lia ou é Leia que fala? Agora você confundiu. É Lia ou Leia? Eu tenho assim. Acho que é Leia. Aqui tá falando que foram 7 filhos. Será que é isso mesmo? É porque ela deu 2, 3 filhos, aí depois ela deu a concubina para ter filhos, depois ela concebeu de novo. Ela teve que conceber de novo. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, É, Zebulon e Diná. isso aí. É... Onde eu estava? Perdi aqui, se perguntou. Você falou dos filhos que eles disputavam. Ela disputava ali e tal, vamos continuar. Eu esqueci o raciocínio que eu estava. É... lembrei. Então, a Sara era infértil, a Rebeca era infértil, e Raquel é infértil também. A gente até olha assim essas semelhanças, né, que a gente pode tirar várias conclusões disso aí. Que as mulheres que esses homens amaram eram inférteis. Então, eu não tenho nenhuma conclusão exata sobre isso, mas é interessante. É só um ponto de curiosidade, é porque ela pode ser chamada de Leia, Leia ou Lia. Tanto É um faz. entendimento que tem aqui. Ah, É por isso que você ficou na confusão e eu também, mas tá certo. Leia eu li. Tem que ler aqui de novo. Estou só contando, né? Porque eu já. Aqui tá, para mim tá Leia. É, mas L-E-I-A. é porque tem 3 maneiras De ler. é, tá certo. Beleza. E aí, mais à frente, Raquel concebe. Raquel não consegue conceber filhos, aí ela pega a sua serva, sua escrava, e dá para Jacó. Aí Jacó, uma terceira mulher, tem filhos com ela. Aí Léia fica com inveja que Raquel deu a concubina dela para Jacó ter filhos, né? E dá a concubina dela também. Então, Jacó arruma a quarta mulher. E mais à frente, com muita oração, Raquel concebe um filho que é Benjamim, e depois ela concebe José. Acho que são esses dois, olha aí. Esses 2 filhos de Raquel. Acho que é o Benjamim e José. São os 2 filhos de Raquel que ela. Deixa eu só pesquisar aqui. Isso mesmo, José e Benjamim. Mas teve o Dan e o Naphtali. Teve mais 2? Então, eu tô lembrando só desses 2, porque me fala muito dos 2. Ah, não, mas é. Isso aqui deve ser da concubina. Ah, então, É, Serva Bila, é isso mesmo. O isso. Dan e Naphtali é da Serva Bila. Então, os 2 filhos mesmo são José e Benjamim, né? E aí eles foram crescendo, crescendo, crescendo. Já é 9h55, vai lá, vou terminar. Quero chegar lá no Egito aqui, te contando a história. E aí, depois desses 14 anos trabalhando por elas, tiveram filhos e a vida deles foram andando, Jacó, então, começa a trabalhar e receber salário, porque antes ele só trabalhava e comia. Nada, não tinha nada, né? E aí, em determinado momento, ele começa, então, ele negocia com Labão para ele ter um salário, e desse salário ele começa a ficar rico. Aí, de modo que a riqueza dele vai crescendo tanto, o rebanho de Jacó já não poderia ficar tão perto do rebanho de Labão. Eles ficam a uma distância de 2 dias de caminhada, né? E se separam porque já era grande demais, difícil de controlar, né? E um belo dia, então, Jacó decide voltar para sua terra. E aí
ele decide voltar lá para onde Esaú ficava, morava, enfim, e ele volta com tudo isso. É interessante, né? A Jennifer gosta muito dessa passagem que fala que o presente acalma a ira. Aonde que tá essa passagem? Ela tá na minha outra Bíblia, Tá, então marcada. tem Provérbios. Eu sei que tem Provérbios. Deixa ela achar aqui. Vamos ler lá. A Jennifer gosta tanto dele. A linguagem de amor da Jennifer, para quem não sabe, é presente. Provérbios 21, 14. Vamos lá. Você vai ler, então. Eu anotei na minha outra Bíblia assim. Quando a pessoa estiver com raiva de mim, dá um presentinho para ela que vai acalmar. Quando meu marido ficar muito nervoso comigo, compra um presentinho e dá para ele. Cadê meu presente? Vamos Vou dizer, claro. 14, cadê? 21. Tá marcado, tá marcado, tá marcado aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, deixa eu ver se vai pegar. Tem que tirar o desembaçado. Não, não vai pegar, não. Eu coloquei um coraçãozinho, marquei assim, botei um coraçãozinho. O presente que se dá em segredo aplaca a ira, e a dádivas escondidas a forte indignação. É porque tem gente que também dá para aparecer, né? Aí fica parecendo uma barganha, tá comprando a pessoa, entendeu? É isso aí. Por exemplo, tem um prefeito, aí você vai lá, e eu sou uma pessoa importante na cidade, ele vem me dar um agradozinho, entendeu? Isso aí não é legal, isso aí, na verdade, pode incitar a ira, mas quando a gente dá em segredo, é sincero de coração, é mais ou menos isso aí. Aí eu notei, né? Quando a pessoa estiver com raiva, a gente dá um presentinho. Oi, Quebra mãe. o gelo também, né, Jennifer? Hã? Quebra o gelo, acho que é na sabedoria também, né? Porque, de repente, a pessoa, na mesma hora, ela... Tem uma fé também, né? Não dá para ficar com o calor do momento e chegar com presente. Mas aí Jacó usou desse entendimento, e quando ele estava voltando lá para a terra de Esaú, ele sabia que Esaú de lá meio que fugido, né? Porque o irmão dele não matar ele, essas coisas. Aí ele. Sua mãe, eu tinha que tirar o microfone, não sei se eu... Quer falar, mano? Daqui a pouco ela fala. Vai. Não te ouvi, não. Eu sei que o telefone dela está com problema. Tá, vamos lá. Aí, o que acontece? Ele pegou e começou a mandar presentes na frente. Né? Eu Esaú, fácil. ele falou assim, ó, eu não vou chegar lá de cara limpa, aberta, eu vou mandar presentes antes. E já tinha passado muitos anos, né? Então a poeira deu uma baixadinha, né? Vamos dizer assim. Então ele foi mandando presentes. Depois que os presentes foram, ele mandou a família dele. Eu falar assim, ô, tem família, viu? Tem menino para cuidar. Né? Para acalmar a ira do irmão. E sabe o que pensando agora eu refleti? Mesmo Jacó, sabendo que seu irmão queria matar ele, você vê que ele não tinha ressentimento do irmão. Sim. Olha que coisa mais linda. Porque se o irmão quiser me matar, menino de Deus, sabe? Tipo assim. Mas no coração dele, isso não entrou de uma maneira ruim, né? Ou talvez entrou e ele conseguiu perdoar. Então foi muito bonito isso. É isso aí. Esse retorno dele significa muito. Até porque as terras que foram prometidas a Abraão eram as terras que Esaú morava, né? Pregnava. Então, não eram as terras de Padã que Jacó foi buscar a sua esposa. Então, ele tinha que voltar para essas terras, porque essas terras eram prometidas a eles. E a partir de uma promessa, a nação de Israel está lá até hoje. Então, assim, foram idas e vindas na história de Israel. Israel está hoje, é um país, está lá nessas terras e está tudo na mão deles. É uma terra de muita guerra hoje. Um dos motivos que eu acho que lá é muita guerra, porque para você sair ali da África por terra,
e ir para o lado da Europa, mais ou menos, você tem que passar por Israel, por terra. Então, é uma terra muito estratégica, sabe? É de transporte. Geograficamente, é muito estratégico. Se você pega o mapa mesmo, abre o mapa lá, você vai ver a África inteira, aí tem uma pontinha lá que é onde passa por Israel, passar por terra para chegar aí na Europa. Então, assim, é muito importante isso, na minha visão, isso. E aí eles cobram imposto, pedágio, e aí acaba sendo uma terra de muita guerra por conta disso. Esse é um dos motivos que eu enxergo, tá? Que eles brigam tanto. Não é tanto religioso, apesar que acho que um pouco dos muçulmanos lá é um pouco de religião também deles, né? Mas enfim. Então eles estão lá até hoje, uma terra que Deus prometeu a Abraão lá atrás, e a descendência mantém essa tradição até os dias de hoje. Né? E aí Jacó, depois de mandar tudo na frente, ficou só ele para trás, né? E ele orando muito a Deus, né? Meio que amargurado ali para que o irmão dele não o matasse, para que o irmão dele o perdoasse. Preocupado, hein? Intercessão é importante. Vai lá no coração dele, Deus. Arrependimento. Resolve lá para mim, onde eu não consigo ir, né? É importante. E aí entra aquela passagem que Jacó lutou com o anjo, né? Lutou com Deus e prevaleceu. Acho que é até bom a gente ler. Vamos tentar ler essa passagem. Essa passagem que quando ele tem aquela visão da escada do sangue subindo. Não, eu pulei essa parte. Ah, tá. Tem alguns detalhes, a gente falou aqui, que eu pulei, gente. Eu tô resumo do resumo ali. Senão fica muito chato, eu acho, né? Muita história. Eu acho que a gente entender o macro da história já resolve bastante. Aí, quando vocês forem ler detalhadamente, vocês vão ver vários detalhes. Eu não estou achando a passagem. Passagem que você quer? Que ele lutou com o anjo e prevaleceu, né? Achei. Capítulo 32 de Gênesis. Capítulo 32 de Gênesis. O versículo é o 22. E aqui tem um marco extremamente importante. Se eu perguntar para vocês hoje, por que a nação de Israel chama Israel? Não sei se vocês vão saber responder. Talvez alguns saibam, outros não. Mas a nação de Israel chama Israel por causa disso aqui que a gente vai ler agora. Então, toda vez que você ouvir falar nação de Israel, está se referindo a esse dia que Jacó lutou com o anjo. Então, versículo 22 do capítulo 33 de Gênesis, fala assim: naquela mesma noite, levantando-se e tomando suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, passou a val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a junta da coxa e se desligou a junta da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu-lhe, pois, qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu-lhe o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Beleza. Então, ele lutou com o homem, a noite interromper o dia, e ali o nome de Jacó foi mudado para Israel. E é por isso que é chamado nação de Israel. Israel agora é o nome de Jacó.
E dali vai descender toda a história e o povo de Israel através dos seus filhos. Aqui falou 11, né? Mas são 12. Eu acho que Benjamim vem depois aqui, que ele chega. Benjamim é o filho mais novo de Jacó, que Raquel acaba concebendo depois. Mas é isso, gente. Vou parar por aqui, né? Então, a gente chega na parte de Jacó e vamos caminhando. Semana que vem a gente vai falar um pouco de Benjamim e José no Egito. E vamos entender o que aconteceu no Egito. Pode falar aí. É engraçado que todo o contexto que você foi falando aí, você vê que antigamente, você vê que existiam pessoas que casavam com uma mais mulher, e outra coisa, primos, né? Casavam entre primos, né? E a hora nenhuma fala assim, fulano foi amaldiçoado porque casou com primo, ou foi amaldiçoado porque teve outras mulheres. Porque se você colocar no dia de hoje, a gente pensaria assim, foi amaldiçoado porque casou com primo, por isso que a criança nasceu com problema, ou então está em pecado porque dormiu com mais mulher ou está com outras mulheres. Antigamente tinha isso, né? É uma questão de lei, né? Quando a gente viu lá atrás sobre a lei e o pecado, né? Só é pecado quando há lei. Então, quando a gente pega o Novo Testamento, aí Deus fala que é para cada homem ter a sua mulher. Pois é, isso E fala a respeito do divórcio também. dentro da palavra da Bíblia, você vê que fala, né, que traição, que, né, e o que a gente lê hoje, você vê que é pecado. E antigamente não tinha isso, né? Antigamente, é o que você falou, de lei, né? Antigamente não havia essa regra, né, perante as leis de Deus, perante as leis dos homens poderia ter, né? E sobre essa questão, né, primo com primo, às vezes o menino nascer com problema, eu acho que é relativo. Na minha família, tem 2 ou 3 casos de primo com primo. Todo mundo. Os meninos é bom igual pouco. Os meninos é bom igual pouco. Então, assim. Tem aquela história também das filhas que tem um pai. Sim. Mas não é uma lei específica. Mas é porque a gente que lê hoje, a gente fica credo. Vieram os amonitas e os. Eu só lembro dos amonitas. E para preservar a descendência dele, ela embebedou o pai. Mas aí você já vê que não é uma coisa tão certa, né? Tiver que embebedar o pai para fazer uma coisa. Moralmente não, mas a lei de Deus talvez não fosse, né? Não sei. Preservar a descendência. Exatamente. Mas estavam na sensação do governo humano. Não, né? Governo humano. É isso. Mais alguma pergunta, galera? Não? Então vamos parar por aqui hoje. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar um pouco ali de José. É legal, pessoal, a história, né? Para conseguir olhar os detalhes dessa história que você contou hoje. Qual o capítulo que a gente pode ver? A gente, para falar a verdade, tudo que eu falei aqui, que nem saiu de Gênesis ainda. Mas se vocês pegarem ali do capítulo 26 de Gênesis até o 33. Você contou bem assim, geral, né? Se a gente pegar para ler, a gente vai ver muitos detalhes e, de repente, surge alguma dúvida, né? Aqui a gente praticamente falou do 26 ao 33 de Gênesis. Então, se você ler, né, gastar umas 2 horas para ler isso tudo. Aqui eu fiz um resumão do resumão aqui. 26 de Gênesis até o 33. Até o 33, para quem quiser aprofundar ali nos detalhes da história, que tem coisas preciosas, né? Existe muita espiritualidade em detalhes, né? E eu acredito que na semana que vem a gente termina o capítulo de Gênesis, contando a história, e começa a entrar em Êxodo, que é o segundo livro, que aí vem começando a contar a história do povo de Israel. O povo de Israel, quem que é Israel?
Jacó, o povo de Israel, né, lá no Egito. Então, aí semana que vem a gente começa a falar um pouco sobre isso. Tá? Fechou, galera? Parar de gravar aqui. Valeu! Bom dia para vocês. Bom almoço.